Olá, produtores! Sou o Jorge Porto, engenheiro na PK Solution, uma empresa de assistência técnica aqui no sul do Brasil. Há 4 anos atrás tive a oportunidade de estar em Sonora com o Dr. Humberto Nunes e lá nós percebemos que havia muito potencial para nós inovarmos e aplicarmos novas tecnologias nos pomares aqui plantados. Então, quando nós chegamos aqui, nós percebemos que o principal problema que nossos pomares tinham era um excesso de madeira e muito pouco frutos, muito poucas folhas. Então já fazem 3 anos que a gente vem trabalhando hoje com mais de 100 produtores, numa área de aproximadamente 3.000 hectares, onde vai se trabalhando basicamente a formação das plantas. Os pomares hoje plantados no Brasil são de alta densidade, são pomares que estão em sua maioria próximo a 200 plantas por hectare. E com o uso de bioestimulantes, tecnologias de inovação, irrigação e poda, esses pomares começaram a ter uma conversão de madeiras para ramos produtivos. Isso faz com que tenhamos plantas com uma maior produtividade e frutos de maior qualidade. Nós da PK Solution percebemos todo o potencial climático que o Brasil tinha, tanto em horas de frio como uma abundância de água, para poder aplicar as técnicas hoje que são aplicadas em outros países, que aqui poderiam potencializar muito o resultado dos produtores. Isso vem acontecendo gradativamente, conforme os pomares vão avançando em relação à sua idade e o manejo aplicado. Hoje, o Brasil contém em torno de 10.000 hectares. Muitos pomares, os quais estão sendo aplicadas inovações, contam com o uso de adubação verde, que é uma das coisas as quais nós temos em abundância aqui na nossa região, em função de climas, assim como o uso de bioestimulantes para promover uma maior brotação das plantas. Também a fértil irrigação, que é uma tecnologia aplicada para ter um melhor aproveitamento dos produtos, assim como frutos de maior qualidade, um maior amarre de frutos, é outra coisa que nós estamos trabalhando muito forte hoje no Brasil, para que no futuro o Brasil possa ser um país onde consiga atender às exigências de mercado com qualidade e uma sustentabilidade de produção, assim como fornecer ao mercado uma quantidade contínua de frutos, que sempre é uma demanda dos compradores, é o abastecimento contínuo ao longo dos anos. Então, dessa forma, ao mudar o perfil dos pomares do Brasil, a gente vai fazendo com que o mercado também vá se tornando interessante e que o nosso fruto também possa ser desejado e explorado por outros mercados, tanto asiático como europeu. Toda a inovação e tecnologia que a PK Solution hoje faz com seus parceiros é a maior tecnologia hoje disponível em países como o México, inclusive na região de Sonora, e isso agora adaptado em clima úmido, nos próximos 4 ou 5 anos vai fazer com que a gente possa exportar conhecimento para os países aqui da América do Sul, inclusive talvez a África do Sul, onde existem grandes plantações. Então esse trabalho hoje vai gerar um benefício conjunto com países como a Argentina, que tem uma área aproximada de 7 ou 8 mil hectares, como o Uruguai, país que vem crescendo a sua área de plantio, inclusive já citada a África do Sul, que hoje ultrapassa 15 e 16 mil hectares. Então o nosso conhecimento hoje, as nossas tecnologias aplicadas hoje em clima úmido vão servir para que vários países possam se beneficiar e produzir frutos de alta qualidade com a tecnologia hoje, a qual nós aplicamos
com os produtores aqui no sul do Brasil. Nosso trabalho é junto com a ciência. Então hoje, através das Universidade Federal de Santa Maria, que segue uma linha de pesquisa para que nós, técnicos da Pecan Solution, podemos avançar com certeza, gerando resultado para os produtores e transformando a pecanicultura aqui no Brasil. Os produtores saem beneficiados, assim como toda a cadeia produtiva. Sou Diniz Fronza, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos avaliando nesse pomar há 13 anos a cultura da nogueira pecan. Nesse caso, os nossos tratamentos estudados foram aplicados brotantes para aumentar o número de eramílios, bem como a produção de eramílios para o próximo ano. Agora, no final desse mês, estaremos testando aumento do tamanho dos frutos com bioestimulantes, buscando ter fruto de qualidade e de rendimento de amêndoa. Outro teste que nós temos nesse pomar aqui são vários tratamentos com irrigação por aspersão subcopa, por microaspersão e por gotejamento. Estamos avaliando o consumo de água da cultura e o seu rendimento de frutos. Outro teste que nós realizamos aqui já há 8 anos é diâmetro de tronco versus produtividade. Nós temos observado que plantas que foram estimuladas de diâmetro de tronco maior têm maior circulação de seiva, maior número de frutos e maior enchimento dos mesmos. Nesse caso aqui avaliamos formação de volume de copa. Como é que estimulamos esse volume de copa? Com bioestimulantes para brotação. Foram testados 8 bioestimulantes diferentes, sendo 3 deles são brotantes a 30 dias antes de começar a brotar. E mais 5 são bioestimulantes que têm que estar a gema inchada. Nós temos aqui um teste com crescimento de raiz com perfil do solo. Nós temos 6 perfis do solo. Então, nas fases em que há o crescimento da raiz, nós estamos incrementando as adubações, sejam elas de nitrogênio, fósforo, potássio, buscando evitar o excesso de crescimento e estimular a floração e retenção desses frutos. Então, nós temos acompanhado o crescimento das raízes para utilizar a irrigação, a adubação nos momentos certos. Pois assim evitamos, como nós temos um clima que às vezes chove 100, 150 milímetros, evitar a lixiviação dos nitratos, do nitrogênio, bem como de outros adubos que são muito móveis no solo. Então, para nós, temos essa avaliação de crescimento de raiz, buscando o melhor período de adubação em função da fase fenológica da cultura. Nós estamos aqui num pomar em alta densidade, com 5 metros entre linhas e 2 entre plantas. O que nós buscamos aqui? Plantas menores, com menor produção por planta, mas maior por hectare. Como nós estimulamos as plantas terem os ramos bem abertos, com bastante ramilhos e plantas de baixa estatura, no nosso caso as plantas ficarão com 4 metros. Nós vamos buscar ter ramilho para 1, 2 e 3 anos. Nossa meta aqui é 5 quilos por planta, sendo 1000 plantas por hectare, 5 toneladas. Buscamos o que aqui? Qualidade de fruto. Então, menos fruto por planta, mas mais por hectares e buscando enchimento de fruto, buscando fruto com 55, 58 a 60% de amêndoa. Como é que nós vamos fazer isso? Utilizando estimulantes para brotação, bioestimulantes para aumentar o tamanho de fruto, nutrição equilibrada principalmente no enchimento de frutos, na maturação de ramos, bem como em final de ciclo, buscando formar reservas para o próximo ciclo. Outro estudo que nós estamos fazendo aqui é sistemas de irrigação, com 1, 2, 3 e 4 linhas por planta, mesmo nesse adensado, para avaliar qual é a resposta que nós temos em rendimento e enchimento de frutos versus as linhas de irrigação e a água disponível de solo, sendo mapeada com sensores de umidade no solo. Outro tratamento que nós fizemos aqui foi a avaliação de produtos que estimulam a brotação. Foram aplicados nesse adensado aqui, nós temos com 1000 plantas por hectare e outro com 555 plantas por hectare. Nós aplicamos 3 produtos que estimulam a brotação um mês antes de iniciar a brotação
e 5 produtos quando a gema está inchada, buscando aumentar o número de ramilhos e a produção no próximo ano. Nós estamos no 3º ciclo, temos bastante flores masculinas, o que nos diz que nós vamos ter produção esse ano, mas muito no 4º ciclo. A nossa meta no 4º ciclo é estarmos com 1 tonelada por hectare. Pomar adensado, com 1000 plantas por hectare, sendo 5 metros entre linha e 2 entre plantas, nós estamos testando 10 variedades para ver qual a que melhor se adapta para o sistema adensado e que produza nozes de qualidade conforme o consumidor deseja, que tenha nozes amarelas, de bom tamanho e enchimento de grãos. Nós estamos no 3º ciclo, sendo que já produziu no 2º ciclo, teremos uma produção, poucos frutos, temos no 3º ciclo, mas nós buscamos no 4º ciclo 1 tonelada por hectare e no 8º ciclo queremos chegar a 5 toneladas por hectare. Nosso objetivo e sem alternância de produção. Como é que nós queremos chegar a isso? Estamos induzindo a ter calibre do tronco para que suba muito nutriente e retorne para a raiz. Temos buscando maturar ramos para que todo ano produza, a formação de reservas, amido na raiz, e também estamos estudando diferentes métodos de irrigação. Então nesse trabalho o nosso foco é manter as plantas com 4 metros de altura para que nenhuma linha não sombreie a outra e nenhuma planta sombreie a outra. Temos aqui ramos bem abertos, arqueados para fora na linha e não entre plantas, buscando um pomar que cubra toda a área, que forme o quanto antes o muro frutal. Nós aproveitamos ao máximo a luz solar. Então, dentro dos testes que nós temos nesse pomar aqui, temos testes com irrigação, com brotação, com tamanho de fruto, enchimento de frutos, variedades, são 10 variedades em testes, bem como produção sem alternância de produção. Nós estamos aqui num experimento em que no 2º ciclo de crescimento, a 2ª folha, nós estimulamos a maturar os ramos para darem flores masculinas e flores femininas. O nosso objetivo nesses testes é no 3º ciclo termos 1 kg por planta. Como isso são 100 nozes, 90 100 nozes, de 11 gramas por fruta. E como são 1000 plantas por hectare, a nossa meta é nos futuros pomares a serem plantados no 3º ciclo chegarmos a 1 tonelada por hectare. Como que é feito isso? Com nutrição, diâmetro de tronco para conduzir fotoassimilados, tanto receber água e nutrientes como redistribuir os fotoassimilados, maturar os ramos e termos flores masculinas e femininas, que vai abrir agora no final do mês de outubro. Então o objetivo é termos 100 kg por planta no 3º ciclo, nessas plantas que foram estimuladas a ter ramo maduro lá em fevereiro, diâmetro de tronco com nutrição equilibrada. Fizemos várias análises foliares e também de solo para ver se esse nutriente está redistribuindo. E lá em início de abril vamos fazer a colheita precoce para termos qualidade de fruto e avaliarmos calibre, rendimento da amêndoa e cor de amêndoa nessas 10 variedades. Então esse experimento foca antecipação de colheita e antecipação em 2 sentidos, tanto no período do ano para aproveitar preço, mão de obra e qualidade de fruta, mas antecipação na época da planta, já começar a colher 1 tonelada no 3º ciclo. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou técnico da empresa Pecan Solution. A gente está localizado aqui na cidade de Cachoeira do Sul, no sul do Brasil, né? E eu vim falar para vocês um pouco hoje sobre a importância da irrigação, desde a fase inicial de produção da muda nos viveiros até a importância dela num pomar adulto. Hoje em nosso viveiro a gente conta com o controle das condições meteorológicas desde o início da produção da muda, quando a gente põe a semente no solo para ocorrer a germinação. A gente tem um controle de temperatura, de umidade do solo, tudo isso contando com esse aparelho aqui, que é a estação meteorológica. Ela nos ajuda nas tomadas de decisões de quando aguar o viveiro, de quando colocar uma adubação, e isso facilita e potencializa muito os resultados de germinação
enxertia até o crescimento das mudas. Apesar de estarmos localizados numa região que tem bastante precipitação pluviométrica anual, passamos por períodos de muita seca. Então a irrigação para nós é de suma importância para evitar as perdas que podemos ter dentro do viveiro. Agora falando um pouco sobre a importância da irrigação pós-viveiro, né, quando a muda vai para o campo. Aqui a gente tem um pomar plantado no último ano, onde passou por um período sem chuva, né, muito agressivo para as plantas, acabou ficando cerca de 100 dias sem uma precipitação pluviométrica, e com isso a irrigação entra, né, para suprir essas deficiências de chuva, e também na questão da adubação que a gente faz dentro do pomar, que a gente consegue injetar os produtos no sistema de irrigação, né, fazendo assim a denominada fertirrigação. Aqui a gente busca então, com a irrigação, né, e com as técnicas de cultivo, engrossar o caule dessas plantas, né, fazer calibre o mais cedo possível para o pomar entrar em produção de forma mais precoce, com seus 4 anos, 5 anos, já estar atingindo aí uns níveis bons de produção. Aqui nesse pomar então a gente tem 2 linhas de sistema de gotejo, né, que corre em cada lateral das plantas, com um sistema de bombas que injeta a irrigação e a fertirrigação para o campo. Isso faz com que a gente consiga ter um crescimento bem mais precoce então dessas plantas aqui dentro do pomar. Olá pessoal, hoje a gente está aqui no pomar do nosso cliente Pedro Skosteg e a gente vai falar um pouco aqui da irrigação, né, da importância da irrigação em pomares adultos. Então desde o início do ciclo a irrigação já tem uma grande importância dentro do pomar, né, que é no crescimento e amadurecimento dos ramos. Logo após isso a gente tem a maturação desses ramilhos e a frutificação dos mesmos. Então a irrigação vem em um segundo sentido de importância, que é no crescimento e na qualidade do fruto a ser produzido no pomar, né? Aqui nesse pomares temos 2 linhas de irrigação em cada lateral da planta e elas são monitoradas diariamente com sensores que medem a umidade e a temperatura do solo, assim também como a condutividade elétrica. Outra coisa que nos auxilia bastante aqui no dia a dia é a questão de adubação, né? A maior parte da adubação realizada dentro do pomar hoje é realizada através do sistema de irrigação, onde os produtos são preparados dentro de um reservatório e são injetados no sistema que vão para o pomar. Então toda a parte nutricional e de bioestimulantes que a gente realiza hoje via solo entram no pomar pela fertirrigação. Toda essa série de fatores, né, que é a combinação da irrigação, da fertirrigação, do nosso monitoramento aqui com os sensores, nos levam a um êxito muito grande dentro do pomar, né, na questão de produção, na questão da qualidade do fruto e também na questão da preparação do pomar no pós-colheita para ele entrar numa boa produção no próximo ano. Gostaria então de agradecer aqui o convite, a participação nesse congresso, né? E é de extrema importância para nós estar mostrando um pouco para vocês do cultivo da nossa pecan aqui no sul do Brasil, né? Meu nome é Pedro Skosteg, sul do Brasil, Santana do Livramento, praticamente fronteira com o Uruguai. Sou produtor de uvas viníferas e de nosso pecan. É uma honra participar desse simpósio internacional. A nossa região aqui sempre foi muito boa, muito propícia para o cultivo de frutífera. Solos arenosos, bastante frio no inverno, relevo acessível, enfim, sempre se teve muito boas condições. Nos dias de hoje, com os mercados internacionais cada vez mais exigentes, mesmo a gente tendo todas as condições naturais para o cultivo, se sente a necessidade
de aplicar mais tecnologias visando aumentar tanto a produtividade, redução de custos, quanto a qualidade do fruto. Aproximadamente uns 3 anos atrás, se sentiu mais uma necessidade desse aprimoramento e, a meu ver, assim, o mais importante foi o melhoramento da parte de formação de planta, da gente saber a planta que você queria ter, o nosso objetivo, e a partir disso melhorar a sua poda, a condução. Muito ajudado também pela aplicação de bioestimulantes. Paralelamente, apesar da nossa região aqui não ter grandes problemas com água, o sistema de fertirrigação foi muito importante, né? Tanto para manter os níveis de umidade nos momentos mais adequados, quanto também para facilitar a aplicação de produtos de fertilizantes via fertirrigação. Por que esse projeto? Por que escolher a Nospecan? Por que escolher essa cultura? Eu, da minha parte, enxerguei e enxergo ainda hoje muito potencial nessa cultura, tanto na parte de rentabilidade, como de crescimento, como também pela qualidade do produto. Esse produto tem características nutricionais ótimas, um alimento funcional. É só que para isso também se sente a necessidade de atender um mercado internacional cada vez mais exigente. Por isso, de estar sempre se pensando em adotar inovações, novas tecnologias, visando extrair o melhor potencial do pomar.